claro, a gente vai começar esta edição de hoje, quarta-feira, dia 2 de outubro, indo direto para o Oriente Médio. O temor é por uma resposta de Israel aos ataques do Irã que ocorreram ontem de forma sem precedentes, cerca de 200 mísseis disparados contra o território israelense. O exército de Israel e integrantes do Hezbollah entraram em confronto hoje no sul do Líbano. Autoridades israelenses confirmaram a morte de 8 soldados. Pelo menos um quarto do território libanês está sob ordem de retirada por causa do conflito. Por isso nós chamamos o repórter Michel Gavendo, que tem todos os detalhes ao vivo, direto de Israel. Michel, te dou boa tarde, boas-vindas aqui no 360. E lembrando que hoje também é dia do Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, e queria saber contigo como que estão, se é que é possível se falar em celebração de um novo ano, de um ano novo doce, como os judeus costumam tratar na sua tradição, diante desse clima tão tenso aí no Oriente Médio. Michel Gavendo, boa tarde. Olá, Yuri. Olá, Débora. Olá a todos. Sim, é um feriado com bastante tensão. Veja tudo o que aconteceu desde ontem. Um ataque terrorista em Tel Aviv, um ataque com mísseis vindos do Irã. Hoje, mais de 250 foguetes lançados pelo Hezbollah no sul de Israel. A notícia aqui dentro de Israel de que pelo menos 8 soldados morreram. São soldados de unidades de elite, as melhores tropas da infantaria israelense. Há também outros feridos, pelo menos 30 soldados feridos, segundo o Exército. Então, ainda há muitas restrições no norte do país e também em partes da região central, restrições em relação a atividades ao ar livre, a aglomerações. Então, é um feriado aqui em Israel que com bastante tensão. Hoje o gabinete do premier Benjamin Netanyahu se reuniu. Ele se reuniu também com os chefes do Exército e dos serviços de inteligência para definir a resposta que será dada ao Irã, a retaliação pelo ataque de ontem com quase 200 mísseis que provocou muitos danos materiais, muitos danos na região de Tel Aviv. Muitas casas sofreram danos físicos, não há indicações de feridos. A Força Aérea Israelense também admitiu que algumas bases foram atingidas, mas afirma que todas as funções da Força Aérea continuam ativas e que não há problemas de ativação de aviões. Também muitas ameaças de Israel em relação ao Irã, tanto o premier Benjamin Netanyahu quanto o chefe do Exército voltaram a ameaçar, dizer que Israel pode atingir qualquer ponto, a qualquer lugar aqui no Oriente Médio. Também houve um ataque em Damasco, foi confirmado um ataque atribuído a Israel em um bairro de Damasco que costuma ser frequentado por dirigentes sírios e iranianos, mas não há confirmação de quem foram as pessoas mortas. Segundo as agências de notícias oficiais da Síria, foram civis mortos. O exército israelense e o Hezbollah entraram em combate frente a frente pela primeira vez depois da campanha de bombardeios israelenses no sul do Líbano. Ontem à noite, o exército confirmou o início de incursões com tropas limitadas a locais específicos nesses combates. Como você frisou, foram 8 soldados israelenses mortos. Todas os vilarejos libaneses ao longo da fronteira com Israel, são quase 30 vilarejos, receberam de novo ordens do exército israelense para que os civis saiam. Já há mais de 1 milhão de desabrigados dentro do Líbano. O Líbano não tem condições de dar assistência a todas essas pessoas que estão fugindo da guerra. Muita gente tentando passar para o lado da Síria também. E segundo as agências de ajuda internacional, também há um problema de acesso à água potável para a população no Líbano que está desalojada no momento. Então, muita atenção. O comandante-chefe do Exército disse que Israel tem surpresas e pode atingir o Irã de maneiras surpreendentes, e essa expectativa nesse momento. Houve um pouco de relaxamento das ordens da Defesa Civil ou das orientações em relação ao alerta, foi rebaixado de alerta máximo para o alerta mediano
pelo menos na região central de Israel, mas isso também contém muitas restrições de aglomerações, de atividades ao ar livre. Esse rebaixamento aconteceu porque, por enquanto, Israel não vê mais algum tipo de ataque vindo do Irã. A concentração agora das forças israelenses são nos combates no sul do Líbano e o Hezbollah continua disparando. Só hoje, nas últimas horas, foram mais de 150 foguetes, mais de 200 durante todo o dia, na direção da região norte de Israel. Gavendo, boa noite para você. Débora Bergamasco falando aqui contigo de Brasília. E hoje Israel proibiu a entrada do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no país. Conta pra gente essa notícia e qual foi a motivação, Gavendo. Débora, o ministro das Relações Exteriores israelense, o Israel Katz, publicou nas redes sociais que Guterres ele não foi crítico ao ataque do Irã como na avaliação de Israel deveria ser. Israel tem uma longa história de embate também ideológico e também de posicionamento com a ONU. Israel sempre cobra da ONU uma posição mais balanceada, uma posição que seja mais de mediação e não só de cobrança e acusação e de críticas a Israel. Agora, o ministro israelense usou palavras duras, ele disse que Guterres, ao não criticar de forma veemente o ataque do Irã, ele se coloca ao lado do terrorismo, disse também que a ONU e Guterres se colocam ao lado de grupos de terroristas, assassinos e estupradores e que, por isso, ele foi decretado persona non grata, isso significa a proibição da entrada dele em Israel. Guterres, em seguida, fez uma outra declaração, disse que sim condena o ataque do Irã contra Israel, mas também afirmou que esses ataques, de maneira alguma, apoiam a causa palestina ou contribuem para diminuir o sofrimento do povo palestino. Ao longo de toda essa guerra, Israel fez muitas críticas à ONU, acusa as instituições de ajuda aos refugiados na faixa de Gaza de encobrir o terrorismo, fez acusações, apresentou documentos alegando que funcionários dessa agência de ajuda aos refugiados palestinos são, na verdade, ativistas, terroristas, as palavras de Israel, do Hamas. Então, é uma longa história de rusgas entre Israel e a ONU, e agora o país declara o secretário-geral das Nações Unidas persona non grata. Aliás, é o mesmo título, é a mesma classificação que Israel deu ao presidente do Brasil e que também provoca também uma disputa diplomática entre Israel e o Brasil, e agora uma disputa diplomática ainda mais forte entre Israel e a ONU. Michel Gavendo com as informações ao vivo de Israel conosco. A gente volta a atualizar a situação lá no país. Obrigado por enquanto, Michel Gavendo, que está, como a gente disse, falando num dia que é importante para os cidadãos de Israel e para os judeus no mundo, porque se trata do Ano Novo Judaico. Este 2 de outubro começa no pôr do sol, por isso que lá em Israel já estão neste momento ali de celebração, de feriado, como o Michel nos relatou, mas diante desta tensão maior e dessa situação de chegar ao ponto, nesta tensão entre Israel e a ONU, do próprio secretário-geral ser considerado uma persona não grata num Estado que foi criado justamente quando surgiu a Organização das Nações Unidas.